Graças a Deus. É com muita alegria que eu chego até você para levar a preciosa palavra de Deus, que faz tanto bem para nós. Meu irmão, minha irmã, sinta a alegria do Espírito Santo. Eu desejo que com essas palavras que eu vou falar, e já estou falando, e a pregação que vai vir, você sinta alegria, sinta paz, tenha um dia de bênção, um dia de graça e alegria. E a palavra que eu tenho para ler encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, e eu quero ver o versículo 17. Mas eu quero fazer um pedido. Deixe o seu like e se inscreva no canal, que isso é importante. Assim diz a palavra, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos comentar um pouquinho, meus irmãos. Duas figuras, duas pessoas, vamos falar agora em Jesus como pessoa, porque ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em Jesus tinha as duas naturezas, a pessoa divina e a pessoa humana. Vamos agora traçar um pouquinho da humana, mas para traçar da humana com ele é um pouco mais difícil, porque também ele é divino. Então diz, a lei foi dada por Moisés. No Monte Sinai, Moisés trouxe o decálogo e trouxe todas as ordenanças, porque aquele povo que saíra do Egito, meus irmãos, era um povo de escravo. Eles tinham uma ideia, nós somos descendência de Abraão, Abraão nosso pai, Abraão falou com o pai e deu promessa, mas eles não tinham um código de como servir a Deus, de como andar. Então, andavam de qualquer maneira. Mas agora chegou, está no deserto. Agora esse povo não é escravo, ele estava caminhando para a sua pátria, digamos assim, material. Não era a pátria celestial. Ele estava caminhando para Canaã. E Deus agora começa a ensinar esse povo como ser o seu povo. E Deus começa a dar mandamentos para ele. Era uma época diferente de hoje. Então, Moisés foi um grande homem para o povo judeu e ainda hoje é lembrado. Então diz que a lei foi dada por Moisés, então serviu para aquele povo. Naquele tempo o pessoal tinha que guardar a lei, tinha que obedecer a lei. Mas depois apareceu outra coisa, veio Jesus. A Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por Jesus. A lei não era graça. A graça salvadora, a graça e a verdade vieram por Jesus. Jesus, nascido de Maria, gerado pelo Espírito Santo, veio trazer a graça. Meus irmãos, se Jesus não tem vindo, nós não temos esperança. Para começar, nós éramos e somos povo gentil. O povo da promessa era o judeu, se bem que o Espírito Santo começa a revelar para Paulo, no livro aos Efésios, ele está dizendo que era um mistério, estava no plano de Deus, que judeus e gentios seriam um povo só, e seria co-herdeiro. Mas nós passamos a saber isso por causa da graça. Se não tivesse a graça, não sabíamos. Se não tivesse a graça, nós não entendemos. Mas Jesus veio, meus irmãos. Jesus veio para abençoar. Jesus veio para trazer paz. Jesus veio para trazer alegria, trazer a graça. O que é a graça? Vamos falar na graça salvadora. Porque a graça se é manifestada trazendo salvação para todos os homens. A própria palavra, porque por graça sois salvos,
Por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. A graça é dom de Deus. O dom de Deus que Jesus trouxe para você, trouxe para mim, trouxe para o mundo. A graça. E aí, estamos falando da graça salvadora. Mudou. Acabou a lei. Você agora está me ouvindo? Não é obrigado a querer guardar a lei, se bem que tem crentes e algumas organizações religiosas que eu não quero mencionar o nome, ainda querem ficar no tempo da lei, mas aqui diz que a graça e a verdade vem por Jesus. Jesus é a verdade. Disse ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas tem alguns irmãos que, de repente, com a falta de instrução, e quer viver guardando sábado, e não pode comer isso, comer aquilo, e por isso também eu tenho cuidado de estar sempre convidando para vocês se matricular na FAES para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus para entender os mandamentos do Senhor. Nós estamos no tempo da graça, meus. A graça é coisa poderosa. Veio com Jesus, o Filho de Deus. Note que coisa tão poderosa que Deus fez. O Filho, Deus, Jesus, Deus, do próprio Deus, da eternidade, sendo Deus. Ele aceitou um plano dentro da Trindade que é difícil de entender isso, de fazer-se carne. O Verbo se fez carne e habitou conosco. Por que ele se fez carne, meus irmãos? Para poder morrer, porque como verbo em si, ele não podia morrer, como Deus não podia morrer, e o homem tinha que ser salvo por sangue, era o sangue que tinha que resolver, purificar, libertar. E ele fez isso. Então, a graça veio por ele. Essa graça salvadora veio por Jesus. E ainda hoje essa graça salvadora está de pé, continua operando, trazendo bênção. Você que está me ouvindo é porque foi alcançado pela graça salvadora. E agora você é um portador também para falar para outro da graça salvadora, para alcançar outros. É coisa tão poderosa e maravilhosa na pessoa de Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus. Meus irmãos, nós estamos na graça, estamos na verdade. Permaneça na graça, permaneça na verdade que é Jesus, e que Ele te abençoe poderosa e maravilhosamente. Amém. Eu quero orar. Bendito e santo Deus, abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, e que possam entender, compreender que estamos na graça, Senhor. E essa graça não é mérito humano, é o favor de Deus para conosco. Que vocês sejam todos abençoados em Teu nome, Senhor Deus. Eu peço no nome de Jesus. Amém.